Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: perto de Deus, nada será como antes. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida longe de Deus, ela simplesmente vai ser um conjunto de erros. Não tem como a gente esperar algo bom dessa relação. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz toda a diferença na nossa vida. Deus é justamente a parte boa. Nossa vida sem a presença de Deus só vai causar transtorno para a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque a dependência emocional, ela é um porre. Como é cansativo pessoas que mendigam amor. O tempo inteiro querem atenção, o tempo inteiro acham que merecem mais do que recebem. E o mais curioso, só querem receber, nunca oferecem nada. É como uma criança recém-nascida que só sabe chorar e pedir mamar. E dado o momento, faz tudo na calça para alguém limpar. E assim é a vida de diversas pessoas que vivem presas dentro de si mesmas, preso dentro das suas cabeças, da sua própria imaginação. Reagem sem nenhuma sabedoria, sabem apenas querer, mas não criam um plano para conquistar ou realizar. Não querem saber de treinar, não quer saber de dedicar, não quer saber de se aperfeiçoar, não quer saber de abrir mão de outras coisas. Querem pelo simples fato de querer. Até que encontre alguém que consiga oferecer aquilo que elas desejam, sem se importar se aquela pessoa quer ou com os sentimentos delas. Não é à toa que tantos relacionamentos entre pai e filhos, hoje em dia eles costumam não funcionar muito bem, porque vivem à base apenas de querer. Quero isso, quero aquilo, porque meu amigo tem, porque fulano tem. E talvez você seja uma dessas crianças que aprendeu apenas a querer e não a reconhecer. Porém, quando o Senhor, Ele começa a participar da nossa vida, quando Deus, Ele começa a expulsar o diabo de perto de nós, porque esse comportamento, ele é diabólico. A partir do instante que eu só consigo colocar a culpa nas pessoas, sou incapaz de dizer obrigado, eu atribuo a elas obrigações que elas não têm, isso não vem de Deus. Deus, Ele é liberdade. Deus, Ele é o direito de escolha, ainda que escolha o errado. Deus é amor. Deus é perdão. Então essa ideia que a gente tem desse eu, esse egoísmo, né? Aquilo só para mim, ela não vem de Deus, ela vem do mal. Porém, quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, relacionamento com Deus não se faz indo na igreja. Porque se você tivesse um relacionamento com alguém, 1 hora por semana só, eu duvido que isso seria chamado de relacionamento. Ah, você é casado com alguém, você tem um namorado? Ah, eu tenho, eu vejo ele 1 hora, uma vez por semana. Dá pra falar que a gente tem uma relação com alguém assim? Relacionamento é algo diário. É alguém que visita a nossa casa, que conhece o nosso quarto, que sabe dos nossos defeitos, que conhece os nossos podres. É aquele que nós contamos as nossas alegrias, mas também contamos as nossas decepções. Esse é o Deus presente que quer estar no meio de nós. Ele não se importa que você seja santo para que esteja na sua presença, mas a presença dele é quem santifica o nosso coração. Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo 7, a palavra ela diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeiro passo, submeter-se a Deus. E o que é isso? O que é submissão? É entregar a sua vida a Jesus,
É saber que sem Deus nós não somos nada. É saber que sem Deus a nossa vida ela simplesmente não presta. É saber que essa dependência emocional e esse mendigar amor, ele não vem de Deus. Deus tem amor em abundância para nos dar. Então, quando eu aceito isso e paro de questionar o passado, questionar tudo o que aconteceu, as minhas escolhas, os meus erros, os meus acertos, o que fizeram, o que deixar de fazer, e qualquer coisa que faça parte de um passado que já passou, e eu me submeto ao jugo de Deus e deixo que Ele seja o juiz, que Ele seja o meu consolador e que o Espírito Santo, através dos seus dons, Ele cure a minha alma, né, e me dê entendimento sobre a minha vida. O que começa a acontecer nesse instante? Eu começo a resistir ao diabo, resistir ao pecado. Eu começo a colocar um significado além de mim. Eu paro de buscar vida nessa vida e começo a buscar vida na eternidade. Começo a ter um plano muito maior. Onde você se vê daqui 5 anos? Não, onde você se vê por toda a eternidade. E é assim que nós começamos a buscar aquilo que está além de nós. Um propósito maior que tudo que existe nessa vida. Onde não existe mais separação entre quem viveu e quem deixou de viver. Por quê? Porque no reino de Deus existem muitas moradas e todos nós podemos ir para lá. Graças a quem? A Jesus Cristo. Não porque nós fizemos algo para merecer, mas porque Deus tem misericórdia de nós. E quando o diabo foge de nós, você sabe o que acontece? A nossa vida, ela deixa de ser como antes. Por quê? Porque existe uma diferença gritante entre viver em trevas e viver na luz. Não se compara as duas vidas. Na escuridão, os nossos olhos não servem de nada. Na escuridão não existe cor. Na escuridão é apenas imaginação. Se eu escuto a voz de alguém, eu posso imaginar como seria o rosto daquela pessoa. E Deus não, Deus é a clareza, é a descrição com detalhes. É tudo aquilo que você pode ver. E o melhor, ainda que aquilo pareça não ser bom, aquela é a verdade. E o Senhor nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, essa transição entre as trevas e a luz é um estado de conversão. Quando nós paramos de questionar a existência de Deus, paramos de apoiar a nossa vida sobre a vida de outras pessoas, sobre outras histórias, e começamos a viver o nosso propósito, começamos a alimentar o nosso espírito, começamos a ter comunhão com Deus. A gente vai lá em Coríntios 3, versículo 16 e 18, e a palavra diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui tem uma analogia a Moisés. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ficou na presença do Senhor, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, mas brilhava assim demais. Só que com o passar do tempo, o rosto dele começou a perder o brilho. E ao invés dele aceitar isso, o que ele fez? Ele tentou esconder isso das pessoas e colocou um véu. Então, olha como a espiritualidade dele, entre aspas, ele ligou a isso. Então, enquanto o meu rosto brilha, o Senhor está comigo, mas como está perdendo o brilho, eu vou esconder para as pessoas se confundirem. Esses comportamentos de enganar o outro ou se importar com o pensamento do outro, isso não vem de Deus. Deus não se importa com o que o outro pensa. Nós nos importamos com o que nós fazemos. A vida em relevância é a nossa vida. Esse é o comportamento. Então olha o que o Senhor diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então quando nós nos convertemos ao Senhor, nós tiramos as nossas máscaras e realmente mostramos toda a nossa fragilidade, toda a nossa culpa, tudo aquilo que nós fizemos, e paramos de querer colocar a culpa em outra pessoa. Esse é o véu que nós... mas eu tinha razão no que eu fiz. Não, mas ele mereceu isso. E a gente sempre encontra uma razão no errado para parecer que estamos certos. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, é de cara limpa.
Não tem véu nenhum cobrindo o nosso rosto. E a palavra diz, e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Então, a partir do instante que eu me reconheço, que eu estou na presença de Deus, que eu estou me convertendo ao Senhor, eu estou sendo transformado à imagem dele, com uma glória cada vez maior. Então os meus sentimentos, cada vez eles estarão melhores. Então aquela vida passada, aquela vida de antes, ela não vai mais ser igual à vida que nós temos hoje ao lado de Deus, com intimidade. A igreja, ela é o começo, mas ela nunca pode ser o fim. Ela é um complemento, mas ela não faz a refeição completa. O combo cristão passa pela igreja, mas não é só isso. Se você nunca testemunhou o amor de Cristo para ninguém, se você nunca leu a Bíblia, pelo menos inteira, uma vez, se você não tem uma rotina de oração, sabe? Se você é incapaz de ler a palavra de Deus e aceitar o que o Senhor diz sem colocar uma desculpa, colocar o seu passado como se o passado fosse submeter aquela palavra que você acabou de ler, sabe? Nós não podemos mais ficar enganando a nós mesmos, como se isso fosse uma brincadeira, como se essa vida não tivesse uma consequência, como se não tivesse um céu ou um inferno. Mas o mais interessante de tudo é como o Senhor vem com nós. A passagem diz que o Senhor vem por nós, por quê? Porque Ele é o Espírito. O Espírito é como o vento que nos envolve. O Espírito é aquilo que os nossos pensamentos podem ouvir e o que o nosso coração pode sentir. O Espírito é a alegria, é a esperança, é a amabilidade. O Espírito é a perseverança. O Espírito é aquele que não tem medo da verdade. O Espírito é aquilo que nos mantém de pé. O Espírito é aquilo que nós atraímos através da oração. Quando a gente vê os filmes de bruxa, né, que eles vão lá e fazem uns abacadabra da vida, que evoca alguma coisa, é a mesma analogia. Então, quando nós oramos, o Senhor fala, bom, Ele quer estar na minha presença, eu vou estar na presença dEle. Quando nós paramos de pensar em Deus, Deus percebe que nós não queremos mais a presença dEle. E a partir daquele instante, nós estamos por conta própria. E na maior parte do tempo, nós queremos estar por conta própria. Porém, se tiver consequência dos nossos erros, a culpa é de Deus. Se tiver qualquer coisa de errado, a culpa é de Deus. Porque Deus, Ele é obrigado a conviver com pessoas que não querem conviver com Ele e ficar ali cuidando e tirando tudo de errado que a pessoa faz, para que não tenha consequências do pecado dela. Qual que é o sentido disso? É como se você tivesse uma pessoa em casa que não ajuda em nada, porém ela tem acesso ao seu cartão de crédito e fica ali gastando horrores, porém ela nunca vai precisar por nada, porque é o bibelô. Se a gente não tomar cuidado em reler a nossa vida, em achar que... Será que alguém está preocupado com a tua vida? Se você não tem Deus dentro do teu coração, você é mais problema que solução, viu? E é bem fato que quanto mais atenção você recebe, mais problema você tem. Porque pessoas que são autônomas, pessoas que são independentes, não gostam de pessoas dando palpite, cuidando e nem de muita atenção. Elas querem seguir, né? Quando nós temos o Espírito de Deus, é a liberdade de poder falar com todo mundo, poder olhar, poder se comover, poder entregar uma mensagem a uma ampla gama de pessoas. Agora, se eu vivo preso no mundo, dependendo que as pessoas me liguem, que me falem, que isso, que aquilo. Ah, você não curtiu a minha foto. Nossa, você não comentou. Cara, que carência, hein? Misericórdia. A tua vida se resume a isso, a pequenez, tu é isso. Então, nós devemos entender justamente isso. Eu sei que diversas coisas que eu falo, que às vezes você pode ouvir e falar, e você mesmo se condenar. Eu não estou te condenando, eu estou dizendo, olha... Existe mais que isso para a nossa vida. Vamos tentar viver algo maior. É um período de transição. Deus não usa a palavra conversão à toa. Nós precisamos mudar. É virada de chave. A minha vida virou a chave algum dia. A sua precisa virar a chave algum dia. Só vai ter coisas boas. Isso você pode ter certeza. E quando nós começamos a nos converter, a criação de Cristo começa a florir dentro de nós. E nós muitas vezes nem nos reconhecemos. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram
coisas novas. Então a nossa vida, apesar de velha, ela se torna uma novidade. Por quê? Porque nós começamos a viver com bons sentimentos. E não porque nós tivemos novas conquistas. Muito pelo contrário, talvez à nossa volta as coisas continuam as mesmas. Porém, a vida cheia do Espírito Santo, ela não tem comparação com a outra vida. Viver no meio da luz não tem comparação. E você vai poder ser guia e ser luz para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Mas uma coisa é muito importante: nós temos que terminar a nossa conversão antes de querer rebanhar outras pessoas. E o nosso testemunho, ele é muito importante. Então assim, você está se convertendo, show de bola. As pessoas, elas vão estar observando os teus hábitos. Então você fala de Deus a semana inteira, chega no final de semana é que nem todo mundo, aí não dá. Então você tem que começar a se posicionar diferente, porque não dá pra gente servir a dois senhores. Não dá pra servir Deus e o diabo. E olha que o diabo fugiu de você lá em cima, mas ele vai estar ali te esperando. Ele quer só uma oportunidade. É só uma oportunidade para que você cometa um erro que nunca mais possa ser reparado. E depois você tem que tratar esse erro como se fosse uma bênção ainda. Ai, ficou abençoado. Cara, a vida, ela é única. O tempo, ele é raro. A presença de Deus, ela é insubstituível. O amor é a única coisa que faz a nossa vida ter sentido. Mas que esse amor venha de Deus. Então, nós temos que ver onde nós estamos gastando o nosso tempo. Nós temos que ver o que nós estamos acreditando, onde está a nossa felicidade. Você está feliz por quê? Porque alguém falou com você, porque fez o que você quis? Eu estou feliz porque o Senhor é a minha vida. Não porque os outros eu quero que se lasquem no bom sentido. Não que eu desejo o mal de ninguém, mas Deus acima de todas as coisas. Essa é a importância maior. O resto é olhar, é entender, é orar, é suportar. Deus não diz na palavra suportai-vos à toa. Porque é assim. Deus também não diz para que nós não perturbemos, né? Não perturbe o vosso coração, né? Crede em Deus, mas também em mim. Cara, então eu não vou criar perturbação para mim. E perturbação são pessoas. Fica ouvindo pessoas sem Deus pra você ver, só perturba. Só fica fazendo fofoca, só fica falando besteira, só fica falando de inveja, pondo defeito, dando comentário. Só coisa desnecessária, que não edifica a vida de ninguém. Muito pelo contrário, só vem para atribular. E a tribulação que eu causo no outro é um reflexo que está dentro do meu coração. E você quer ser uma nova criatura, viver novas coisas, ter uma eternidade, ou quer continuar nessa vida medíocre, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas pessoas, da mesma dependência, achando que a culpa do teu fracasso é porque alguém fez isso ou deixou de fazer, é porque alguém me prejudicou. Cara, se a gente olha as histórias na Bíblia, principalmente a de José, a família dele prejudicou ele para tudo quanto é lado, e ele não deixou de atingir o propósito que ele tinha. Esse é o ponto em questão. E a gente tem que olhar aquelas histórias. Uma coisa que às vezes, não sei se eu comentei no áudio, a gente conversa sobre tantas coisas, mas a impressão que dá é que quando a gente lê a Bíblia, ela aconteceu num país imaginário. Não, ela aconteceu no mesmo mundo que nós vivemos. Se você for lá em Israel, você vai ver indícios de tudo isso que está escrito na Bíblia. O Monte Sinai, ele existe. O lugar onde Moisés subiu lá, ele existe. Tudo aquilo que aconteceu foi aqui. Nós estamos no lugar que Jesus veio. E às vezes a gente vê a Bíblia e parece estar vivendo em outro planeta. Não, tudo aconteceu aqui. Nós estamos exatamente no mesmo lugar. Sabe? Então nós temos que trazer um significado maior, porque vai fazer bem para a nossa vida. E lembra sempre, às vezes parece que não tem salvação e não tem saída, mas perto de Deus nada será como antes. Amém? Que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que essa palavra ela possa te dar direcionamento, que você possa se converter, que você crie o hábito da leitura da palavra de Deus, o hábito de ouvir louvores, começar a mudar o teu comportamento, sabe? Deixa um pouco de lado, começa a ponderar, vai fazendo cada vez menos, e você vai ver que cada vez você vai sentir menos vontade. Por quê? Porque o diabo fugiu de você e a tua vida agora é tua. Não precisa mais ser escravo de vício, não precisa mais fumar o teu cigarrinho, não precisa mais ficar bebendo a tua droguinha, o teu remedinho, não precisa mais nada disso. Porque quando a gente tira o instrumento de perturbação, nós estamos em paz.
E quando nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. E quando o Senhor está perto de nós, nós conseguimos fazer coisas que sem Ele nós não conseguiríamos, porque o Espírito nos capacita a ser e a fazer aquilo que sozinho nós não podemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.